Olá, amantes do saber. Hoje falaremos sobre a transvaloração dos valores em Nietzsche. Nietzsche, um filósofo alemão que tinha bons conceitos e ele falava sobre de todas as formas, mas principalmente sobre os valores de sua época, os valores morais de sua época. Assim ele finaliza uma das suas principais obras, chamada O Anticristo. Abre aspas. O tempo é contado pelo Deis Nefastus, dia nefasto, com que teve início esta fatalidade, a partir do primeiro dia do cristianismo. Por que não pelo último? A partir de hoje, transvaloração de todos os valores. Com isso, Nietzsche queria fazer uma refundação da cultura ocidental, principalmente que ele via que a cultura ocidental estava fundamentada sobre o platonismo e o cristianismo. E assim ele via não com muita satisfação esses valores criados em cima do platonismo e do cristianismo no mundo ocidental, porque ele via que essas ideias faziam desprezo do mundo sensível e a negação do nosso próprio corpo. E isso ele não admitia. Ele viria como algo, como uma fraqueza dessas ideias, desses valores. Por isso que ele queria fazer essa refundação da cultura ocidental. Mas antes desse desejo dele, teve as próprias ideias do platonismo e do cristianismo foram uma reviravolta valorativa anteriores ao que Nietzsche queria fazer. No platonismo, temos o dualismo platônico que revoluciona os valores da cultura grega. O cristianismo inverte a moral nobre do Império Romano. Nobre, assim, no conceito do próprio Nietzsche, que o cristianismo veio e inverteu a moral nobre do Império Romano naquele tempo. Então ele via que também tinha a transvaloração dos valores feita pelos judeus. O que veio a ser isso? O que ele acusa em suas obras dos judeus? Ele acusa que essa transvaloração dos valores dos judeus inverter os valores aristocráticos. Quais são esses? O bom, o nobre, o poderoso, o belo, o feliz, que são caros aos deuses. E isso foi feito pelo ódio dos judeus, né, no conceito de Nietzsche, e inverteu a moral dos escravos. Pegou a moral dos aristocráticos e inverteu para a moral dos escravos, nas palavras de Nietzsche. Que vem a ser isso? Para isso, os bons são os pobres, os impotentes, os baixos, os sofredores, os feios, os doentes. Estes são os bem-aventurados. Assim via Nietzsche que o cristianismo e o platonismo faziam esse desfavor para a humanidade. Então, qual era o projeto do Nietzsche? O projeto dele era destruir esses valores e, depois disso, construir outros valores. Para ele já admitia que esses valores já estavam destruídos por si mesmo. Mas vejamos um analista de Nietzsche falando sobre isso. Ao mesmo tempo em que preencheriam o vazio do niilismo trazido pela morte de Deus, essas novas tábuas serviriam para redirecionar as virtudes morais para uma revalorização do corpo, da terra e da vida. Assim via Nietzsche, de que, através do niilismo que foi trazido naquela frase morte,
a morte de Deus, Deus está morto, de que aqueles valores daquele tempo estavam mortos, não tinham mais nenhum valor. Ele queria, depois desse niilismo, transformar, fazer uma revalorização, mas com base sobre a valorização do corpo, da terra e da vida. Assim, Nietzsche fez com que destruísse. Assim, para Nietzsche, era necessário destruir o conceito do além, que estava, de certa forma, baseado em Deus, no reino de Deus, na vida eterna e na alma, para assim construir sobre a morte desses conceitos o conceito do eterno retorno, a vida eterna da vida terrena. É um conceito bem complexo que ele fala de que tudo no universo, na natureza, vai e volta para o mesmo local. Há um eterno retorno de tudo isso que nós estamos presenciando agora, mas de uma visão não do mundo além da matéria, mas a vida terrena material. Um dia voltará a esse mesmo estado. Então, por isso que ele via que o homem deveria valorizar essa vida terrena, essa vida do aqui e do agora. Não pensar na vida do além, não pensar na vida futura, mas a vida agora e a vida terrena material. Era isso que ele queria construir sobre o além. E outra coisa que ele queria destruir era o conceito de Jesus Cristo Salvador, né? O modelo para o mundo ocidental, que era o modelo de um homem que tinha misericórdia, perdão, indulgência, bondade, e isso ele via como fraquezas do homem. Mas isso ele queria ver para construir no lugar desse homem um super-homem, ou além do homem, um Ubermenschen no alemão dele, que é o amor eterno ao corpo e à vida material. E esse amor eterno ao corpo e à vida material seria a base para a construção de novos valores morais, que era o desafio do homem, do super-homem, do homem do além. E isso ele queria construir nessa transvaloração dos valores em Nietzsche.